Existem cartas no Clash Royale que parecem completamente normais à primeira vista, mas quando você cava um pouco mais fundo, você começa a descobrir origens tão estranhas e perturbadoras que fazem qualquer jogador pensar duas vezes. E aí que vem uma pergunta forte: de onde realmente vêm essas criaturas mágicas que a gente invoca como se fosse a coisa mais normal do mundo? A pirotécnica nasceu de um daqueles destinos que ninguém imagina. Desde pequena, todas as arqueiras são treinadas com disciplina quase militar, repetindo tiro após tiro, flecha após flecha, sonhando um dia em chegar perto da força da absurda rainha arqueira. Algumas, com muita sorte, acabam sendo treinadas pessoalmente por ela, como se fossem escolhidas a dedo para carregar o seu legado. Só que existiu uma que simplesmente desistiu, ela não suportava a rotina, não aguentava o peso das expectativas e fugiu. Largou a escola das arqueiras e sumiu no meio do mato. No isolamento da floresta, ela encontrou um jeito próprio de viver e um jeito próprio de lutar. É daí que nasce a pirotécnica, uma arqueira rebelde que preferiu incendiar o próprio destino em vez de seguir o rastro de alguém. Já o bebê dragão é comentar na árvore genealógica mais caótica do Clash. Ele é o mais novo de 3 irmãos. O irmão do meio é o dragão elétrico, sempre cheio de energia. O dragão mais velho é o dragão infernal, o mais temido de todos. O pai deles é um dragão colossal que vive tranquilo, longe do tumulto, como se fosse um guardião silencioso do céu. Todos esses dragões costumam viver em cavernas afastadas, quase sempre longe da civilização. Só que o bebê dragão é literalmente só isso, um bebê. No final das contas, ele é praticamente o mascote oficial do universo do Clash Royale, por ser o mascote do Rei Azul, com aquele jeito desengonçado que todo mundo ama. O Lava Hound, assim como o bebê dragão, são praticamente tratados como mascotes, acompanhado de filhotes que sempre ficam perto das lareiras e lugares quentes. Só que o habitat verdadeiro desse bicho não é uma casinha aconchegante, é um vulcão ativo que fica entre uma das arenas mais insanas do Clash Royale. Já a bandida vem de um caminho totalmente diferente. Desde criança, ela foi moldada para a arte do roubo silencioso, treinada para sumir nas sombras antes que alguém percebesse que tinha perdido alguma coisa. Ela faz parte da lendária Gangue da Floresta, um grupo formado por figuras tão perigosas quanto fascinantes: o arqueiro mágico, a pirotécnica, os patifes e a própria líder da gangue, a bandida líder. Eles vivem escondidos em um lugar chamado Clashwood, que fica entre o Pico Congelado e entre o Vale dos Feitiços, uma região sem lei, onde o caos se tornou rotina. O arqueiro mágico, como eu disse, faz parte da gangue do bosque, mas ele é tão querido na arena que virou quase uma celebridade. O rei é um fã assumido dele, e tem gente que jura que a princesa também, porque em uma das animações ela aparece com uma foto dele em seu quarto, como se fosse um crush da adolescência. Os bárbaros seguem outra vibe completamente diferente. São seres simples, quase primitivos, movidos por um único instinto: destruir. A espada deles não é apenas uma arma, é quase parte da sua identidade. Tirar a espada de um bárbaro é como arrancar a sua alma. Eles são soldados que ficam irritados, desmotivados e até entram em uma crise existencial. Eles sonham algum dia em se tornar os bárbaros de elite, mas a jornada é longa. Começam dentro de um barril, depois passam pela fase do ariete e só depois conseguem chegar no status de elite. E depois vem o primo distante dos bárbaros, o famoso cavaleiro. Por mais inacreditável que pareça, ele pensa um pouquinho mais do que um bárbaro comum. Não que isso seja algo revolucionário. Eles atuam na tal escola dos cavaleiros, onde treinam para virar o mais forte do reino. E foi ali que nasceu o Mega Cavaleiro, um personagem com uma história meio triste e pesada que parece uma lenda urbana. E pode ficar tranquilo que eu já falo ela para você. A Berserker é totalmente insana, vive com a cabeça somente na destruição. As suas espadas não são espadas comuns, foram forjadas pela Gigante das Sunas, uma artesã lendária que martelou cada metal nas montanhas geladas. Não existe uma confirmação oficial, mas muitos dizem e acreditam que a Gigante das Sunas pode ser a sua mãe, não somente pela aparência, mas pela conexão absurda que elas carregam com as lâminas. E agora, falando do lançador, um dos casos mais bizarros de transformação do mundo do Clash Royale, ele ama duas coisas: arremessar pedras e estar perto dos seus amigos. Só que a terceira coisa que ele gosta de fazer explica tudo: beber elixir negro. No universo do Clash Royale, ingerir elixir escuro mexe com o corpo, com a mente,
e às vezes cria seres totalmente novos, e foi isso que aconteceu aqui. Ele era só um Goblin normal, até exagerar um pouco na bebida proibida. E aí quando ele acordou, ele não era mais um Goblin normal, virou um troll gigantesco e musculoso. Outros Goblins riam e zoavam com ele, mas sempre o respeitaram. O Príncipe das Trevas é o irmão do Príncipe normal, só que ao contrário do irmão reluzente, ele vive entre as sombras, o silêncio e a responsabilidade. É ele quem comanda os Secrutaciais, atuando como líder, mentor e, quando necessário, protetor, mas só quando não está ocupado caçando recompensas pelo mundo do Clash. A Dama das Adagas, por outro lado, carrega uma história que mistura nobreza e rebeldia. Ela é prima do Rei Azul, mas nunca foi do tipo que se contenta em observar a vida de longe. Em um belo dia, entediada no topo da sua torre, enquanto as tropas estavam tentando impressioná-la, ela entrou para a arena e lá no horizonte imaginou como seria lutar, sentir o barulho, o risco, o pulso da batalha. Então ela recebeu um aviso: o reino estava recrutando soldados para defender a Torre da Coroa. Sem pensar duas vezes, desceu do pedestal real e mergulhou no campo de batalha, não por dever, mas por desejo. A Princesa das Adagas também tem uma obsessão peculiar, ela simplesmente idolatra o rei, o que torna sua personalidade um pouco misteriosa. Quando a gente fala das cartas elétricas, a gente entra em um universo totalmente caótico e até mesmo cômico. O dragão elétrico já foi mencionado antes, e entre seus gostos estranhos, o mais curioso é a paixão por ovos de chocolate. O gigante elétrico, apesar da cara de poucos amigos, é um DJ nas horas vagas. É ele quem coloca o clima nas batalhas, espalhando eletricidade e ritmo enquanto luta. Já o mago elétrico, ele é um caso à parte, porque ele não é mago coisa nenhuma. Ele era apenas um inventor especializado em eletricidade estática. Foi ele que criou a Tesla, o Zap, e foi justamente trabalhando no Zap evoluído que tudo mudou. Confundiu sua caneca de café com o frasco do Zap e bebeu, e naquele instante ele virou o mago elétrico. Mesmo sem entender absolutamente nada de magia, ele acabou sendo aceito no trio de magos. Depois temos o nascimento bizarro do Golem de Elixir. Em outubro de 2019, um meteoro caiu na arena do nada. Ninguém faz ideia de onde ele veio, qual mundo ele atravessou, o que ele traz de energia consigo, mas quando ele tocou o chão, deu vida a uma criatura estranha, gelatinosa, poderosa, e assim nasceu o Golem de Elixir, uma das cartas mais misteriosas da história do jogo. O Executor parece assustador à primeira vista, com aquele machado que gira como se tivesse sempre pronto para acertar e acabar com alguém. Só que no fundo, ele é simplesmente gentil. Ele ama jardinagem, adora cozinhar e vive tentando aperfeiçoar suas receitas de bolo. No início, muita gente torceu o nariz para ele por causa que o nome já diz tudo, né? Executor, que na vida real é responsável por executar criminosos. Só que no mundo do Clash, ele é vegetariano, pacífico e apaixonado por confeitaria. Simplesmente um paradoxo ambulante. O pescador talvez é a história mais inesperada de todas. Ele era só um pescador vivendo a sua rotina tranquila no barco, acompanhado do seu melhor amigo, um peixe chamado Morris. Um dia percebeu que uma tempestade gigantesca estava se formando e correu até a arena para avisar todo mundo sobre a inundação que estava chegando. Aí ninguém deu atenção e ninguém acreditou, e foi assim que ele acabou ficando preso no mundo do Clash Royale para sempre. Os gigantes são, sem exagero, os guerreiros mais fortes desse universo. Eles gostam de resolver tudo no soco, sem conversa e sem drama. Logo depois aparece o gigante real, que na prática não passa de um gigante comum utilizando coroa e carregando um canhão como se fosse um acessório da moda. O gigante elétrico, por sua vez, nem sempre teve eletricidade correndo pelas suas veias. Antes era somente um gigante comum, que passava o dia brigando com canhões e reclamando do cheiro de mofo nas cavernas. Até que um dia ele foi atingido por uma torre Tesla e, atordoado, decidiu buscar a ajuda dos engenheiros e do mago elétrico. Juntos criaram uma armadura capaz de transformar seus passos em descargas elétricas. Desde então, qualquer um que se aproxima toma choque sem nem entender o que aconteceu. Já os Goblins, por outro lado, são a raça mais intrigante e caótica desse universo. Eles têm tantas variações que, sendo sincero, me dá preguiça de listar. Só que vamos começar pelos Goblins normais, os da faquinha. Se é que essa palavra se aplica a eles, né? Normal não é muito bom. Bom, o curioso é que quanto mais velhos os Goblins ficam, mais burro eles se tornam. Os bebês Goblins, sim, os bebês,
são os verdadeiros gênios inventores da tribo. Foram eles que criaram a máquina Goblin, o foguete e até a escavadora. Os Goblins vivem escondidos em uma tribo profunda dentro da floresta, um lugar tão secreto que ninguém sabe encontrá-lo de verdade. E se você não for um Goblin, entrar lá é pedir para virar história de terror. Mesmo assim, a realeza já tentou fazer visitas diplomáticas de vez em quando, com resultados variados. Um dos mais conhecidos é a Jaula Goblin. Era um ex-condenado que cometeu um crime pesado nas arenas. Na prisão, passou alguns meses cavando um túnel gigantesco para escapar. E quando ele finalmente saiu, deu de cara com a arena do Clash Royale. O cara ficou preso dentro de outra jaula e a vida não perdoou. Os Goblins também têm um rei e uma rainha. Do rei quase ninguém sabe absolutamente nada, ele só aparece em alguns jogos cancelados da Supercell. Só que a rainha, cansada de viver nas sombras, ordenou um ataque direto ao Rei Azul para tomar a sua arena. Uma rainha que não espera convite, ela chega, domina e já era. E foi nessa guerra que surgiu um Goblin diferente, um cara sem medo de nada, literalmente. Ele se amarrou em dinamites e decidiu que a sua vida valia menos que a vingança por tudo que os Goblins sofreram. Já entre todos os Goblins doidos que existem, um ganhou fama eterna por nunca ser pego roubando. Ele era tão habilidoso que conseguia tirar a coroa do rei enquanto o rei estava utilizando ela. Todos queriam saber seu segredo, mas ele nunca contava. Só que quando ele ficou mais velho e enrugado, ele revelou. Ele simplesmente se escondia num arbusto que tinha um visor. Já os Golems fazem parte daquele grupo de criaturas que vagam pelas arenas como se fossem parte da paisagem. Eles surgem da caverna de cristal, mas também podem ser criados utilizando pedra sombria, algumas rochas e fé. Sim, literalmente fé. Os guardas são a elite da realeza. Recebem um escudo, uma lança e uma responsabilidade pesada, proteger o reino com honra. Chegar nesse cargo exige abandonar a família, treinar até o limite e aceitar que dali pra frente a sua vida pertence ao castelo. O prestígio tem um preço bem caro. As curandeiras cuidam de todas as tropas do Clash Royale, mas a irmã mais nova não se contentou com a rotina pacífica, ela não tem medo da batalha. Então ela entrou na arena para lutar e curar ao mesmo tempo, guiando os aliados com uma tempestade luminosa. O caçador vive exatamente como seu nome sugere, ele caça, mas nunca ficou claro o que. Alguns dizem que ele vai atrás das criaturas gigantescas do universo, dragão, golem, monstros de pedra, tudo que se move. A única certeza é que ele não é um caçador muito bom, porque sua dispersão de tiros é muito absurda. Agora, os golems de gelo são aquelas criaturas gigantes que vagam pelo pico congelado, e todo mundo jura que eles são monstros perigosos. Só que, ironicamente, tudo que ele deseja é alguém para chamar de amigo. Já o Pequeno Príncipe tem uma história exótica. Ele é o filho do Rei Vermelho e sobrinho do Rei Azul. Só que antes de pisar na arena, ele já era famoso e não de um jeito positivo. Ninguém sabe por quê, mas muita gente dizia que ele era arrogante, mimado e irritante o suficiente para arrumar inimigo até no café da manhã. Um dia, enquanto o som ecoava e os bárbaros bebiam o seu elixir e faziam a sua bagunça típica festa, o príncipe aparece e vê um recruta real, procurando um novo campeão para a arena. O detalhe é que a vaga não era para ele, mas você acha que isso parou? Obviamente não. Ele tenta roubar a vaga na base da marra. Falha, mas seu guarda aparece e resolve tudo. A partir daí, ele corre até o tio, enrola, dramatiza, faz a sua cena e convence o rei de que ele deveria ser o novo campeão. E o pior, isso dá certo. O lenhador, depois de um daqueles dias pesados cortando árvore atrás de árvore mais árvore, decidiu dar uma relaxada com um copinho de elixir, depois outro copinho, depois outro, até que no meio da sua bebedeira, ele acabou deixando um tronco cair bem ali do seu lado, e o negócio simplesmente ganhou vida, e o tronco nasceu desse acidente totalmente maluco. O Mega Cavaleiro, por outro lado, não nasceu mega, ele era apenas um cavaleiro comum, treinando na escola como todo mundo, mas tinha um detalhe importante, as suas mãos eram tão pequenas que os outros viviam tirando sarro dele, aquilo doía e doía na sua alma, até que um dia ele jurou para si mesmo que nunca mais deixaria ninguém rir da sua dor. Então ele colocou uma armadura enorme que cobria desde a sua cabeça até as suas mãos e treinou como um maluco até virar o cavaleiro mais forte que já pisou em qualquer arena. Uma história construída na dor, na vergonha e na superação. Os mineiros são trabalhadores que passam a vida cavando túneis e tirando ouro das profundezas, mas basta a batalha chamar que eles largam tudo e aparecem prontos para a porrada. Só que o mineiro bombado é praticamente
praticamente a mesma coisa, só que com bigode. E no universo do Clash Royale, ter barba ou bigode não é estética, é status. Quem tem, por algum motivo místico, sempre acaba sendo o mais forte. Já a Mini P.E.K.K.A é filha da P.E.K.K.A, e diferente da ideia de destruir o mundo, ela simplesmente é apaixonada por panquecas. A história da P.E.K.K.A é uma das mais malucas e reveladoras de todo o universo. Por anos, todo mundo acreditou que uma Valkyria, ou então alguma arqueira, vivia dentro daquela armadura. Só que a verdade é outra. Por muito tempo, o mundo de Clash Royale escondia a existência de um quinto espírito, o espírito da natureza. Um ser frágil, gentil, que só queria ver flores, borboletas voando e absolutamente nada de violência. O rei tentou de tudo para transformar esse espírito numa arma, mas ele não servia para lutar. Não tinha ódio, não tinha força, não tinha destruição dentro de si. E foi justamente por isso que ele acabou sendo banido. Triste, rejeitado e cansado, ele encontrou uma armadura vazia e se fundiu dentro dela, nascendo assim a P.E.K.K.A, uma criatura que carrega por baixo de todo o aço de destruição, um coração que só queria paz. Já os servos, por sua vez, vêm de um canto sombrio que quase ninguém conhece. O que se sabe é que o Mega Servo é o pai do trio de servos normais, e que ele roubou a sua armadura direto da Forja Real. Já o monge vive isolado na Montanha do Porco, um lugar conhecido por sua paz, onde passou anos e anos aperfeiçoando um estilo de combate completamente diferente de tudo que existe na arena. Ele sempre foi tranquilo, praticamente zen, até que os goblins começaram a encher o seu saco sem parar, e junto deles surge um recruta real trazendo um pergaminho convocando ele para a batalha. E surpreendentemente ele aceita, mas no final, quem é esse monge? Ele era um treinador de porcos, até que um dia perdeu seu companheiro. Essa perda partiu ele por dentro, fez com que ele fugisse do mundo e buscasse refúgio na montanha. E embora ninguém tenha confirmado, é óbvio que o monge faz parte da família dos corredores, direta ou indiretamente. A energia e a essência é a mesma, o estilo também, e a história combina demais para ser coincidência. Já a Bruxa Mãe é aquela figura que parece saída de um conto de fadas, uma velha que vive sozinha em uma cabana perdida na montanha, cercada apenas pelo silêncio e pela poeira do tempo. Além dela transformar qualquer tropa que encosta nela em um porco, ela passa o resto do dia assando bolos e ajeitando a própria dentadura, até porque a idade chega no mundo do Clash. Já as três mosqueteiras têm um nome que muita gente nem imagina: Manny, Missy e Mônica. Mas existe uma quarta, uma espécie de lenda sem nome, uma caçadora de recompensas que vive perseguindo gente perigosa como o Príncipe das Trevas. Ela é aquela peça perdida que quebra a cabeça, sempre presente, mas envolta em mistério. Agora a Fênix vive nas bordas da Montanha Porco, o mesmo lugar onde o monge mora. E sim, faz sentido você desconfiar. No universo de Clash existem macho e fêmea, e o que aparece na arena principal é o Fênix masculino, poderoso, impulsivo, que renasce das próprias cinzas com aquela presença de entidade ancestral. Agora o Príncipe Normal, irmão do Príncipe das Trevas, é outra peça interessante desse universo. Ele tem um ego tão grande que mal cabe na arena, vive bancando o herói, pagando de fodão, só que na verdade ele é um covarde. Quem faz todo o trabalho pesado é o seu pônei, que carrega o sujeito pra lá e pra cá, enquanto ele se acha o GOAT protagonista. Sabe o que é pior? Quem leva o crédito é ele sempre, nunca o pônei. A princesa já é mais conhecida, filha do Rei Azul, arqueira habilidosa, sempre pronta para proteger o pai. Há quem diga que ela e a domadora de carneiros são melhores amigas, aquelas que se sentem e se entendem somente pelo olhar. Os patifes, eu já citei antes, eles aparecem nas pinturas como amigos do Rei Vermelho ou então como seus recrutas, o que não faz muito sentido porque eles vivem roubando o próprio rei. O universo de Clash não tá nem aí pra lógica, ele existe justamente por causa do caos. Chegando ao lado da realeza, o Rei Azul é quase sempre retratado como o personagem bom da história. Ele tem como mascote nada mais nada menos que um bebê dragão, adotado depois que as suas filhas sempre pediram. Seus porcos reais também são mascotes, criaturas que adoram destruir torres e comer maçãs, como se a vida fosse uma festa eterna. A árvore genealógica da família real é um caos bem organizado. Tudo começa com o Fantasma Real, que teve dois filhos, o Rei Azul e o Rei Vermelho. Esses dois filhos tiveram duas filhas. A filha do Rei Vermelho, por sua vez, teve um irmão, que é o Pequeno Príncipe. O Canhoneiro é aquele primo distante do Rei Vermelho, meio rebelde e meio encrenqueiro, enquanto a Rainha das Adagas é prima do Rei Azul, trazendo aquela vibe de família real cheia de ramos estranhos espalhadas pelo mapa. O Fantasma Real, avô de toda essa linhagem maluca, tem uma história que mudou tudo. Ele foi o criador das batalhas do Clash Royale,
um guerreiro tão poderoso que venceu todas as guerras da sua época. Porém, o seu ego cresceu demais, a confiança virou soberba, e um dia um simples príncipe o derrotou. Humilhado, desapareceu para treinar sozinho, sonhando com um dia em que recuperaria a sua própria glória perdida. Já os recrutas reais que eu citei antes são muito mais do que simples soldados. Eles carregam pergaminhos, protegem a realeza, servem em cerimônias, mas quando o turno acaba, viram um tipo de gente que desaparece para beber e fazer festa como se não houvesse amanhã. O chefe real parece até personagem secundário, mas ele é muito mais importante do que várias lendárias que tem por aí. Ele cozinha de tudo, panquecas, banquetes, doces, e vive dentro do castelo servindo a realeza. A gente ainda não sabe muito bem sobre ele, mas a figura desse cozinheiro misterioso sempre ficou na cabeça dos jogadores. Já a Gigante das Runas vem das Montanhas Rúnicas, um lugar onde o metal respira magia. É ela que forja armas e ferramentas para vários personagens do Clash Royale, inclusive para sua própria filha, como mencionado antes. O Rei Esqueleto vive numa masmorra profunda que nós só vemos ele quando a gente leva o pergaminho para torná-lo campeão. A história da bruxa é uma das mais tristes deste universo. Ela era uma garota comum, perseguida pela realeza, vagando sempre sozinha. Ela foi acolhida pelos esqueletos que se tornaram seus amigos, só que um dia, em confronto contra o reino, ela acabou falecendo. Os esqueletos desesperados fizeram de tudo para trazê-la de volta e eles conseguiram, só que a pessoa que voltou já não era a mesma. Ela renasceu como a bruxa, capaz de invocar os esqueletos daqueles que tombaram antes dela. O mago passou a vida inteira estudando o poder do fogo. Ele tem um coelho como mascote e vive fazendo truques de mágica nos momentos livres, mas por trás da aparência tranquila, guarda um poder colossal nas suas mãos. Todos os anos, ele se reúne com o Mago de Gelo e o Mago Elétrico para mostrar suas novas criações, como Feitiço de Gelo, Feitiço de Zap, Bola de Fogo, Vácuo, uma confraria de magia que moldou completamente o universo do jogo. Já a Valkyria sempre foi uma carta cercada de polêmica, porque seu passado vem das Valkyrias da mitologia nórdica, talvez você já conheça, aquelas que decidiam quem vivia e quem morria nos campos de batalha. Só que no mundo do Clash, tudo ganha outro sentido. Aqui, as Valkyrias crescem desde pequenas, sendo treinadas para virar verdadeiras forças da natureza. A Bruxa Sombria é irmã da Bruxa Comum. Quando crianças, eram inseparáveis, e se considerarmos o que aconteceu com a bruxa original, que foi morta e depois trazida de volta pelos Larrys, é bem provável que a mesma tragédia tenha acontecido com sua irmã. A diferença é que durante sua própria transformação, a Noturna criou um vínculo profundo com os morcegos, criaturas que agora acompanham ela em toda a batalha. E no Castelo Real, havia um cozinheiro servindo o banquete da realeza. O problema começou quando um espírito de fogo safado, travesso, impulso, decidiu possuir um dos fornos utilizados para preparar a comida, e foi assim que o forno ganhou vida própria. Sim, a fornalha é literalmente um forno possuído por um espírito de fogo, e faz todo sentido, sendo bem honesto. Apesar de ser filha do rei, muitos se perguntam por que tem uma princesa que não fica na torre como as suas irmãs que eu já mencionei antes. Em uma das animações, a gente sabe o motivo. Ela sonhava em ser forte o bastante para proteger o próprio reino, mas ela era constantemente ignorada pelo seu pai, que estava totalmente encantado pelo desempenho do arqueiro mágico. Enquanto todos a deixavam de lado, ela decidiu treinar com ele, aprender e superar os seus limites. Quando ela volta para a arena mostrando tudo que aprendeu, o pai finalmente lhe oferece um posto de guardiã da torre, só que ela recusa. Ela escolhe lutar por conta própria, no chão da arena, onde as batalhas de verdade acontecem. A Imperatriz Espiritual é uma figura que carrega um ar misterioso. Ela surge como a guardiã dos espíritos e a caçadora dos dragões, uma personagem marcada por coragem e ancestralidade. E seu próprio texto deixa claro que ela não é apenas uma cavaleira, ela é uma conquistadora, uma líder. Já a Rainha Arqueira não nasceu com título, nem com coroa, nem com nada. Ela era apenas uma arqueira normal que passava o dia inteiro treinando, até que no momento de ousadia, ela bebeu o Elixir Sombrio. O impacto foi tão forte que o seu corpo mudou, ficou mais poderoso, maior e mais resistente, e as suas façanhas ecoaram pelo reino, até que o Rei Azul decidiu convocá-la. Dizem que antes do martelo, antes do grito que ecoa pela arena inteira, o Corredor era apenas um homem selvagem vivendo nos limites do reino, no meio da floresta. Ele treinou sozinho, perseguindo tempestades, esmagando pedras com as mãos, moldando sua força na própria natureza, até que um dia, nas profundezas da selva, ele encontrou uma criatura que ninguém conseguia domar, o seu porco, uma fera tão bruta quanto ele.
duas forças indomáveis se encararam e se reconheceram. Desde então, o Corredor e seu porco se tornaram inseparáveis, um trovão de carne e fúria cruzando a arena. Sobre o Mago de Gelo, não existe uma história oficial, mas o que se sabe é que ele foi adicionado ao jogo exatamente quando lançaram a Arena Congelada, e logo ao lado fica o Vale dos Feitiços. Junta essas duas coisas e pronto, nasce um Mago de Gelo. Os dragões esqueletos são vistos como os cachorrinhos do Clash Royale, criaturas fiéis que andam lado a lado com seus donos. Já os bombardeiros, esses são esqueletos que sonhavam alto demais e queriam virar balões algum dia. Só que aí o lançador apareceu, jogou uma ideia na cabeça deles e mostrou que eram bons de mira, e dali pra frente não pararam mais. Bomba pra cá, bomba pra lá, e nasceu a sua nova rotina. A gente viu que os recrutas reais servem a realeza para qualquer coisa, só que no fundo eles têm um objetivo, ser como o príncipe das trevas. Ele é o grande mestre de todos, e convivendo com ele, treinando, caindo, levantando, aprenderam a fazer investidas como ninguém. E foi assim que surgiu a sua versão evoluída. Já os quebradores de muro, por outro lado, são esqueletos treinados para carregar bombas como se fossem atletas explosivos. Todo ano existe uma corrida, o mais rápido ganha direito de lutar na arena, já os mais lentos são mandados de volta para o cemitério. O feitiço de clonagem cria cópias temporárias das tropas, só que o que realmente ninguém imagina é que cada clone sente dor real e revive memórias das mortes anteriores. No episódio de Clash a Rama, isso fica evidente. Um experimento estranho e cruel criado pelos magos. A torre de bomba é comandada por um único bombardeiro solitário, alguém que um dia sonhou em virar um balão, só que desistiu ao descobrir que tinha medo de altura. Ele acabou sendo preso naquela torre pelo resto da vida, atirando bombas para espantar o tédio. Já o Goblin com dardo nasceu em meio às tribos de goblins escondidas na selva, algo que a gente pode ver em uma das arenas. Ele foi treinado para se mover sem ser visto, silencioso como a própria floresta, utilizando apenas uma simples arabatana para eliminar seus alvos. E em outubro de 2024, o rei precisava desesperadamente de uma tropa que garantisse a vitória. Os bárbaros eram fortes, os magos eram poderosos, só que os inimigos estavam armados com gigantes, dragões, pechas e máquinas impossíveis de parar. Foi então que o Rei Azul convocou o Goblin mais inteligente e mais louco, o inventor isolado que vivia entre engrenagens e faíscas. A missão era clara: criar uma criatura que não conhecesse o medo, que também não rendesse a dor e que não cansasse. Ele combinou o poder elétrico dos espíritos com a força dos golems, e no meio dessa fumaça uma criatura colossal abriu os olhos. Nascia o Goblinstein. E esse foi o vídeo de hoje, irmão. Eu espero de verdade que você tenha gostado. Se este foi o caso, deixa o like aí, por favor, se inscreva no canal, dá um trabalho do caralho de fazer esse vídeo. Então se você curtiu, deixa o like, dá uma hypadinha no vídeo também. Um abraço e até o próximo vídeo.